Bom, avançando, moçada, questão de número 7, olha só. Questão 7 diz a nós o seguinte: no século V a.C., Atenas vivia o auge de sua democracia, uma democracia direta. Democracia um pouco mais no papel do que de fato na prática. Nesse mesmo período, os teatros estavam lotados. Lembre-se da importância dos teatros para os gregos, né? Quando você pega teatro de Dionísio, por exemplo, né? A necessidade de usar o teatro para retratar os problemas da sociedade, mas também para distrair. Lembre-se da função catártica do teatro, que o Aristóteles vai pontuar no capítulo 6 da obra A Poética, né? As tragédias chamavam cada vez mais atenção. Outro aspecto importante da civilização grega da época eram os discursos proferidos na ágora. Então tinha poder quem tinha o poder de fala. Tinha poder aquele que conseguia persuadir. Para obter a aprovação da maioria, esses pronunciamentos deveriam conter argumentos sólidos e persuasivos, o que deixava Sócrates, por exemplo, pistola. Nesse caso, alguns cidadãos procuravam aperfeiçoar sua habilidade de discursar. Isso favoreceu o surgimento de um grupo de filósofos que dominavam a arte da oratória, a arte da retórica. Esses filósofos vinham de diferentes cidades e ensinavam sua arte em troca de pagamento. Eles foram duramente criticados por Sócrates, uma vez que viviam da filosofia e não para a filosofia, e são conhecidos como... Moçada, olha só, questão de número 7 é uma questão que fala sobre alguns personagens bem famosos nessa época, né? Nós tínhamos então, de um lado, o Sócrates, e do outro lado nós tínhamos os sofistas. Olha só, os sofistas. Dependendo do vestibular, claro, a percepção sobre os sofistas, ela vai variar. Você tem, por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio, que trata, né, o sofista ou os sofistas de uma maneira muito bonita, né, os relativistas, aqueles que foram responsáveis pelo desenvolvimento ocidental da política, pelo desenvolvimento ocidental da ética, que trazem uma importância muito grande à democracia, até porque nessa época, moçada, convenhamos, os sofistas, eles tinham uma moral muito mais elevada do que os filósofos. A maioria, estrangeiros, chegavam nas cidades, proferiam discursos belíssimos, eram aplaudidos, enchiam os bolsos e iam embora. Tipo um coach, tá ligado? Chega, fala algo cômodo, tenta convencer todo mundo, é aplaudido, ao final bota dinheiro no bolso, vai embora. 5 passos para ser feliz. E você paga. Você leva uma vida miserável. Sofista era o coach. Sofista era o professor da época. Eu sou um sofista. Você acha que o que eu faço aqui é filosofia? Você me viu entrar nessa sala, sentar e falar assim, moçada, vamos falar sobre a vida? Não, filho. É conteúdo, é falar sobre Enem, apontar o erro, apontar o acerto. Muitos autores que eu dou aula para vocês, eu quase fico emocionado, quase fico arrepiado com essa bosta. E talvez é um autor que eu nem considere como algo pertinente à minha vida. Eu, por exemplo, acho Sócrates um câncer na história da filosofia, por conta de uma percepção nietzschiana. Mas eu adoro dar aula de Sócrates. Mas é porque eu sou pago para isso. Eu sou remunerado. Eu venho, gravo a aula, tento te convencer, vou embora e recebo pela aula. Ou seja, o meu comprometimento não é com a reflexão. O meu comprometimento não é com a criticidade. O meu comprometimento é com a grana. O meu comprometimento é exatamente te convencer para que você possa, de fato, me remunerar. Né? Então, os sofistas faziam isso. Né? Eram homens ditos como intelectuais, eruditos, mas a grande preocupação era o convencimento. E o Sócrates via isso não com bons olhos. Porque para Sócrates não faz sentido nenhum você delimitar o conhecimento à remuneração. Os sofistas dialogavam com quem tinha dinheiro. O Sócrates com qualquer pessoa. O Sócrates, que era piolho de ágora, estava lá o tempo todo e dialogava com qualquer um, porque ele acreditava que todos carregavam em si o conhecimento. Por isso a necessidade da maiêutica, do parto de ideias. O conhecimento não vem de fora, a partir de um sofista ou de um guru. O conhecimento está dentro. Então, enquanto os sofistas diziam saber demais, o Sócrates dizia, eu sei de menos.
né? Então essa questão é bem tranquila, né? Olha só, esses filósofos vinham de diferentes cidades e ensinavam sua arte em troca de pagamento. Eles foram duramente criticados por Sócrates e são conhecidos como maniqueístas, hedonistas, epicuristas ou sofistas. Os maniqueístas concentram o discurso entre bem e mal, uma ordem dualista da realidade. Os hedonistas entendem que uma vida virtuosa é uma vida sustentada pelos prazeres excessivos. Os epicuristas que uma vida virtuosa é uma vida sustentada pelos prazeres moderados. Essa é a diferença entre hedonistas e epicuristas, não confundam. E por isso, a única letra correta é de fato a letra D. Perfeito? Então, moçada, letra D, a letra correta para a questão de número 7.